A mão dele tremia em cima da bengala. O ar vinha curto, raso, como se cada suspiro tivesse que disputar espaço com os anos que ele guardava no peito. A camisa social ainda estava impecável. Ele era vaidoso até na dor. Mas ali, no meio da sala, entre a poltrona e o relógio antigo, o corpo dele estava cedendo, e ninguém sabia o que fazer. Foi quando a voz dela cortou o desespero. "Respira, eu sou médica." A babá, de uniforme simples e olhar firme, se ajoelhou ao lado dele com uma segurança que ninguém esperava, nem ele. Aquela mulher que até ontem trocava fraldas e cantava canções infantis, agora segurava o coração de um milionário nas mãos. Às vezes, quem mais parece invisível é quem mais sabe salvar. Senhor Otávio nunca foi de sorrisos fáceis. Na mansão de colunas brancas e janelas de madeira maciça, o silêncio sempre falou mais alto que qualquer afeto. A rotina era quase religiosa. Café servido na biblioteca às 7h45, jornais dispostos por ordem de relevância e uma xícara de porcelana japonesa esperando o toque preciso da colher de prata. Era assim há anos, desde antes da esposa falecer, desde antes da filha se mudar, desde que a vida passou a pesar mais nos ombros do que no relógio. Hoje, a única criança que preenchia aquele casarão era Lívia, sua neta de 11 anos. Cabelos lisos, olhos vivos e um corpo limitado por uma condição neurológica que a deixava em cadeira de rodas desde os 3. Lívia havia sido deixada ali pela mãe, sua única filha, só por uns dias, que já duravam 2 anos. E quem cuidava dela era Maria, a babá. A moça de uniforme discreto, cabelos presos e fala mansa já era parte da casa, mas não era tratada como tal. Chegava cedo, cuidava da menina com paciência de artista. Trocava as roupas, lia histórias, preparava os alimentos com atenção que nenhuma mãe jamais teve. Lívia a chamava de Tia Maria, mas Senhor Otávio a chamava apenas de a moça. "A Lívia já tomou o suplemento da manhã?" "Já sim, senhor." "Ótimo. Peça a Neide que feche a varanda. Está começando a ventar." Era sempre assim, curto, contido, comedido. Maria aprendeu a não esperar mais do que isso. Ela sabia o lugar que ocupava naquela casa e o que nunca lhe seria permitido ocupar. Mas o que Senhor Otávio talvez nunca tenha percebido é que, mesmo em silêncio, Maria observava tudo. Sabia que ele demorava mais para descer nos dias nublados. Sabia que ele passava os dedos sobre o anel da aliança antes de guardar a carteira. Sabia que ele evitava sentar-se à mesa de jantar, como se a ausência de alguém ainda pesasse mais que o lugar vazio. Por fora, ele era a imagem da elegância, terno escuro impecável, sapato engraxado por mãos contratadas, barba branca aparada com precisão. Por dentro, era um homem que se acostumou a guardar tudo, inclusive o afeto. Maria nunca tentou quebrar isso, mas talvez por isso mesmo sua presença incomodava. Ela não pedia aumento, não fazia perguntas, não se intrometia e ainda assim sustentava, com gestos invisíveis, o que restava de vida naquela casa. Senhor Otávio nunca olhou nos olhos dela por mais de 3 segundos. Nunca agradeceu. Nunca quis saber sua história. Mas isso estava prestes a mudar. Foi logo depois do almoço. Naquela tarde, o chefe preparou medalhões ao molho madeira, acompanhados de risoto cremoso e aspargos. Tudo servido na varanda coberta, com vista para o jardim de camélias. Senhor Otávio, porém, mal tocou no prato. Apenas mexeu lentamente no talher, como quem empurra o tempo para frente. Lívia estava no quarto ouvindo histórias com Maria. A mesma história de sempre, aliás. Aquela do cavalo cego que encontrava o caminho pelo cheiro. Era a favorita. Maria havia aprendido a entoar cada frase com emoção dosada, nem teatral nem fria. A menina sorria com o canto dos olhos, mesmo sem entender todas as palavras. Na sala, o som do relógio importado preenchia o silêncio. Os segundos passavam em compassos de ouro e tensão. Senhor Otávio se levantou com dificuldade, ajeitou o paletó e caminhou até o bar.
Serviu-se de um copo pequeno de água gelada. Sentou-se na poltrona que sempre usava nas tardes de sexta. Foi então que a mão tremeu. Primeiro à esquerda, depois à direita, que deixou o copo cair sobre o tapete persa. Ele tentou se levantar, mas a respiração falhou. O ar, que sempre entrava como um cavaleiro obediente, agora vinha fraco, em pedaços. Cambaleou até a estante. Apoiou-se na moldura prateada de uma fotografia antiga, uma em que Lívia ainda estava no colo da mãe. E ali, entre o quadro e o abajur, o corpo cedeu. Maria ouviu o som seco da madeira no chão e correu. Quando entrou na sala, encontrou o Sr. Otávio semi-inclinado, o rosto pálido, o suor escorrendo pela têmpora, os olhos semicerrados, o peito em espasmo, a dignidade pendurada por um fio invisível. Ela não hesitou. Ajoelhou ao lado dele, tirou os sapatos, afrouxou a gravata, abaixou as luzes. Respira, eu sou médica. Foi a primeira vez que aquela frase existiu entre os dois, não como título, nem como poder, mas como fato vivo. A babá era médica, ou tinha sido. E agora estava ali como ninguém. Maria buscou o estojo de emergência. Sabia exatamente onde estavam os comprimidos sublinguais. Verificou o pulso. Elevou as pernas com a almofada do sofá. Manteve o pescoço livre. O telefone na mão direita. A calma na esquerda. Falou com a equipe do plano. Passou dados, endereços e estado clínico. Sem hesitar. Ela lembrava de tudo. Porque aquilo já tinha acontecido. Com o pai. Anos atrás. Sozinho, sem ninguém, e foi por isso que largou a medicina. Porque nem toda técnica salva a tempo. Mas agora, talvez pudesse. Os paramédicos chegaram em minutos, entraram uniformizados, prontos, mas ao verem Maria, diminuíram o passo. Ela já estava no comando. Fez um breve sinal com a cabeça. Eles entenderam. Senhor Otávio ainda não falava, mas os olhos dele, os olhos que nunca a encararam antes, estavam agora presos no rosto dela, como se quisessem lembrar cada traço. Não havia soberba, nem surpresa. Apenas um silêncio cheio de algo novo, reconhecimento. Enquanto o retiravam em maca, ele virou o rosto na direção de Lívia, que observava tudo da porta do corredor. Maria passou o braço em volta da menina. A menina, que já não ria como antes. E a casa, que já não era mais a mesma. O hospital parecia saído de um catálogo de luxo. Piso de mármore polido, ar-condicionado suave. Equipe vestida em tons discretos. Nada ali gritava emergência, embora tudo o fosse. Senhor Otávio foi levado direto para a ala de cuidados intensivos. Os exames vieram rápidos, os procedimentos também. O diagnóstico era claro. Crise aguda de angina instável, potencial pré-infarto. E segundo o médico da família, por pouco não foi fatal. Maria ouviu tudo em pé, ao lado da maca sem interromper. Só assentia, com a postura de quem compreendia cada termo e sentia cada palavra. Otávio estava sedado, respirando com ajuda, estável, mas imóvel, e talvez pela primeira vez, em paz. Ela ficou ali até os enfermeiros pedirem que se retirasse. Pegou a bolsa, desceu os corredores longos e frios e saiu sem dizer nada. Do lado de fora, o sol era forte demais. Na calçada, a cidade parecia não ter a menor ideia do que havia acabado de acontecer. Na casa, a ausência dele era nítida. A mesa do café foi posta como sempre, mas o guardanapo dobrado ao lado direito ficou intocado. Lívia perguntou por ele com um tom baixo, como quem sente antes de saber. O vovô tá melhorando? Tá sim, meu anjo. Ele vai voltar? Maria não respondeu. Ela seguiu o dia como se estivesse dentro d'água. Cada gesto mais lento, cada decisão mais pesada. Ligou para a filha de Otávio, a mãe de Lívia, e explicou o ocorrido. A mulher respondeu com a voz abafada de quem estava resolvendo coisas e prometeu aparecer assim que possível. Já era o segundo dia. À noite, Maria arrumou o quarto da menina com mais cuidado do que o habitual. Deixou a luz do abajur acesa. Fez um chá de camomila.
Sentou ao pé da cama e, dessa vez, não leu nenhuma história. Ficaram em silêncio, e mesmo a criança entendeu que aquele silêncio era diferente. Na suíte principal, o perfume amadeirado que Otávio usava ainda pairava no ar. Maria entrou para recolher a roupa que ele deixara dobrada sobre a poltrona, mas parou ao ver um detalhe: o copo de cristal com água, ainda pela metade. Ela olhou. Pensou em tirar, mas não tirou. Deixou tudo exatamente como estava. Como quem respeita um ritual que não entende, ou como quem intui que certos objetos também sentem falta. Ao deitar-se, ela sentiu algo estranho no corpo. Não era cansaço, era outra coisa. Era o peso de ter sido vista, pela primeira vez. Mesmo que por segundos, mesmo que entre dor e desespero. Senhor Otávio a havia olhado como quem pede, não como quem ordena. E aquilo mexia com ela de um jeito que nem a medicina explicava. Otávio voltou para casa 4 dias depois. Não fez alarde. Apenas desceu do carro com a ajuda do motorista, recusou a cadeira de rodas e subiu os 5 degraus da entrada com um esforço visível e vaidoso. Usava camisa azul clara, sapato polido, cabelo penteado para trás. Por fora, era o mesmo, mas Maria notou. Os olhos tinham ficado um pouco mais lentos. Ela abriu a porta assim que o carro parou. Estava com um uniforme branco impecável, os cabelos presos num coque baixo. Lívia correu até o avô e o abraçou nas pernas. Ele se abaixou com cuidado e a pegou no colo. Respirou fundo, cheirou o cabelo da menina e murmurou: "Meu anjo." Maria permaneceu em pé, sem se aproximar demais. Esperou algum gesto, um olhar, uma palavra. Nada. Otávio passou por ela com o mesmo silêncio de sempre e seguiu até o quarto. Foi ali que ela entendeu. Não era raiva, era vergonha. Homens como ele foram criados para não precisar de ninguém, muito menos de uma babá, muito menos de uma mulher, muito menos de alguém que sabia o que ele não sabia, nem sobre o próprio corpo. Naquela noite, o jantar foi servido na mesa menor, na sala de leitura. Otávio comeu pouco, comentou o sabor do vinho, o ponto da carne, mas evitou perguntas. Maria colocou Lívia para dormir mais cedo. Depois foi até a cozinha e lavou a louça devagar. Ficou ali olhando a água escorrer na pia, como quem pensa sem querer pensar. Foi quando ouviu passos. Otávio entrou devagar, apoiado na bengala, e ficou parado na porta. "A menina dormiu?" perguntou, sem encará-la. "Dormiu. Você tem trabalhado aqui há quanto tempo?" Maria enxugou as mãos com o pano de prato, virou-se devagar. "Quase 3 anos. Silêncio. O médico disse que sua intervenção foi crucial. Não fiz mais que o necessário, Sr. Otávio." Outro silêncio. Esse, mais pesado. Ele tentou dizer algo. A voz falhou. "O que aconteceu comigo?" começou. "Foi um susto. Foi um aviso." Ele levantou os olhos. Primeira vez naquela noite que os dois se olharam por inteiro. "O senhor pode não acreditar, mas o corpo sempre avisa. Eu não costumo ouvir meu corpo. Talvez seja a hora de começar." Otávio sorriu. De leve, um canto da boca apenas. "Você sempre foi assim? Assim como? Tão segura?" Maria pensou um instante. "Eu só sei o que fazer quando a dor aparece. No resto, eu erro como todo mundo." Ele assentiu. Depois, olhou em volta. "A casa parece outra. O senhor também." Foi nessa hora que ele puxou a cadeira e sentou. "Sabe, Maria, durante muito tempo eu achei que bastava pagar tudo, manter tudo no lugar, e que isso seria suficiente. Não é. Eu sei." Ele ficou quieto por um tempo. Depois murmurou: "Eu não lembro do rosto da enfermeira que cuidou do meu pai, mas lembro que ela me segurou pela mão e que eu parei de chorar." Maria ouviu sem responder. Ele continuou: "O que você fez, eu não vou esquecer." Ela respirou fundo e apenas disse: "Obrigada." Otávio levantou-se, caminhou até a porta e parou. "A propósito, sim, a partir de agora, pode deixar de lado esse senhor, como preferir. Me chama de Otávio." "Está bem, Otávio." Ele sorriu de novo e saiu. Maria ficou ali, com as mãos sobre a pia seca, sentindo que algo havia mudado. Não o bastante para ser visível,
mas o suficiente para ser sentido. E às vezes é disso que o coração precisa para continuar. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Otávio passou a tomar o café da manhã na varanda, sob o toldo bege que ele nunca havia usado. Pedia café coado, pão francês fresco, suco natural. Mas o que realmente mudara era o modo como olhava. Agora ele dizia, bom dia. Perguntava como estava a noite de Maria, e às vezes até ouvia as respostas. Lívia, claro, notou primeiro. Vovô tá mais calmo. É? Ontem ele disse que minha risada é igualzinha à da vovó. Maria congelou por um segundo. Era a primeira vez que ele mencionava a falecida esposa desde que ela trabalhava ali. À noite, após pôr a menina na cama, Maria foi chamada ao escritório. Otávio estava sentado numa poltrona de couro com um livro aberto no colo. Pode entrar. O senhor... Ela se interrompeu. Otávio, me chamou? Ele indicou a cadeira à frente. Sente-se. Maria obedeceu, desconfiada. Tenho pensado sobre algumas coisas. Imagino. Pensei em aumentar seu salário. Ela levantou as sobrancelhas, surpresa. Agradeço, mas não é necessário. Não é só pelo susto, é pelo que você representa para essa casa. Silêncio. E também pensei, ele hesitou, em te dar autonomia para decidir mais coisas aqui dentro. Como assim? Como a alimentação da Lívia. Aulas, passeios, horários. Você convive com ela mais do que todos nós. Maria absorveu em silêncio. Se for demais, eu entendo. Mas pensei que talvez fosse justo. Ela sorriu com doçura. Otávio, isso é mais do que justo. É um gesto bonito. Só não quero que você pense que eu estou tentando te comprar. Não penso. Por quê? Ele parou. Você me salvou. Maria ficou quieta. Ele continuou. E eu não estou acostumado a dever nada a ninguém. Talvez não seja dívida. Talvez seja só vida. Ele fechou o livro. A conversa parecia encerrada. Mas antes de sair, ela disse, já que abrimos esse espaço de confiança, sim, tem algo que talvez o senhor deva saber. Otávio se recostou. Pode falar. Eu tenho um filho. A informação pairou no ar, pesada, seca. Ele tem 19 anos, se chama Tiago. Mora com minha mãe, em outra cidade. Foi criado longe de mim porque quando engravidei eu era muito nova e muito perdida. Otávio não respondeu, nem um som. Eu sei que isso pode mudar as coisas, mas achei que você devia saber. Ele ainda estava calado. Então, simplesmente se levantou e disse, obrigado por me contar. E saiu. Maria ficou ali, sozinha, de novo. No dia seguinte, Otávio não apareceu para o almoço. Café. Lívia perguntou por ele 2 vezes. Maria respondeu que ele estava cansado, mas sabia que não era isso. Naquela noite, quando já ia para o quarto, encontrou o filho de Otávio na sala. Alto, terno alinhado, olhar duro. Você que é a babá? Sim. Maria. Tá aqui há quanto tempo? 3 anos. Engraçado. Nunca ouvi meu pai elogiar uma funcionária como tem falado de você. Ela manteve a postura. Faço meu trabalho com respeito. Ele se aproximou, a voz baixa. Meu pai é um homem influenciável quando está vulnerável. Se você tiver alguma intenção além do que está no contrato, recomendo que pense bem. Maria sentiu o golpe, mas não reagiu. Apenas olhou nos olhos dele e disse, não é meu estilo manipular quem ainda não aprendeu a sentir. Ele pareceu confuso, mas recuou. Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Ela subiu as escadas devagar. Sabia que estava de volta à mesma linha tênue de sempre. Servir sem se submeter, cuidar sem se apegar, amar sem se permitir. Mas também sabia de uma coisa. Já era tarde demais para fingir que nada tinha mudado. Otávio passou 3 dias em silêncio. Descia para o café apenas quando Maria já havia saído da cozinha. Evitava os corredores onde ela costumava circular. Chegava a se trancar no escritório com a desculpa de rever documentos importantes. Mas não era isso. Era medo. Medo de encarar a própria vulnerabilidade, de admitir que, no fundo, ele havia aberto uma fresta e Maria tinha entrado. Com a suavidade de quem não pediu nada, mas ofereceu tudo. Na tarde do 4º dia, Lívia caiu. Brincava no jardim com uma boneca,
Tropeçou em uma raiz e ralou o joelho. O choro foi imediato. Maria correu, limpou, assoprou, abraçou, e foi ali, naquela cena banal e real, que Otávio apareceu. Pela primeira vez, descendo as escadas sem aviso, sem gravata, sem escudo. Aconteceu algo? Maria olhou para ele com serenidade. Só um susto, mas já passou. Otávio ajoelhou-se, com dificuldade, ao lado da neta. Corajosa como a avó, murmurou, fazendo carinho em seus cabelos. Maria se afastou discretamente, mas ele não deixou. Fica, ela hesitou. Por favor. Os dois ficaram ali, ajoelhados, lado a lado, observando Lívia adormecer no sofá da sala, exausta da dor e do choro. Otávio falou primeiro. Quando Clara, a avó dela, adoeceu, eu me fechei. Não sabia o que fazer com a ideia de perder, então virei pedra. Maria ouviu em silêncio. Depois que ela se foi, achei que estava tudo resolvido, que bastava manter a ordem da casa, pagar as contas, garantir o futuro da família. Ele olhou para o chão. Mas é estranho. Só me senti vivo de novo quando achei que ia morrer. Maria não respondeu. Respeitava o tempo dele. E aí, entre a dor e o escuro, escutei sua voz. Ele virou-se para ela. Aquilo me trouxe de volta, não só ao corpo, mas à vida. Maria sentiu a garganta apertar. Otávio, eu não pedi nada disso. Eu sei. E é por isso que tem valor. Ele estendeu a mão. Tocou levemente o pulso dela. Só queria dizer que se quiser ir embora, eu entendo. Maria se surpreendeu. Mas se quiser ficar, não só como babá, mas como presença, como parte da casa, como alguém que não precisa mais se esconder, Otávio respirou fundo. Então eu queria te pedir para ficar de verdade. Maria o olhou. Eu já fiquei, Otávio. Fiquei quando ninguém me via. Fiquei quando você me ignorava. Fiquei pelo amor que tenho a Lívia. E talvez, ela hesitou, talvez eu tenha ficado até por você. Otávio baixou os olhos. Não sabia como receber afeto sem se proteger. Maria completou. Mas só fico se for para ser quem eu sou. Com meu passado, com meu filho, com minhas dores, sem precisar disfarçar. Ele assentiu, com lágrimas presas nas pálpebras. Então, fica, ela sorriu. Estou aqui. Ele a puxou para um abraço, verdadeiro, demorado, cheio de palavras não ditas. Lívia, ainda sonolenta, murmurou. Vovô, tá chorando? Otávio riu. Tô sim, minha flor. Por quê? Ele olhou para Maria. Porque às vezes, chorar é a única forma de dizer obrigado. O outono chegou sem pressa. As folhas da jabuticabeira começaram a tingir o quintal de marrom. E os ventos da tarde traziam um cheiro doce de bolo de fubá, feito agora por mãos diferentes. Maria ainda vestia o uniforme azul. Mas agora era ela quem escolhia os turnos, os cardápios, os horários de aula de Lívia. Não por imposição, mas por confiança. Otávio já não subia as escadas sozinho, mas não reclamava mais disso. O que ele fazia, sim, era sentar todas as manhãs na poltrona da sala, com um caderno no colo e uma caneta tinteiro antiga. Escrevia cartas, algumas que nunca entregaria, outras ele pedia para Maria postar discretamente. Um dia ela perguntou, são para quem? Ele sorriu com os olhos marejados. Para mim mesmo. De alguns anos atrás, a casa também mudara. O retrato da falecida Clara continuava no mesmo lugar, mas ao lado dele agora havia uma nova moldura, uma fotografia espontânea de Lívia rindo, com Maria e Otávio ao fundo. O olhar dele não era de patrão, era de avô, e de homem que, enfim, havia entendido que o amor não pede currículo. Tiago, o filho de Maria, veio visitar num sábado. Tímido, magro, com o boné virado para trás e o fone de ouvido pendurado no pescoço. Otávio o recebeu na sala. Gosta de xadrez? Tiago ergueu uma sobrancelha. Nunca joguei. Então senta, te ensino. Maria assistia da porta da cozinha. Segurava um pano de prato úmido nas mãos, como quem segura um suspiro antigo. Ele tá tentando, mãe, disse Lívia, abraçando sua perna. Tá, sim, ela respondeu emocionada. O
O que antes era silêncio opressor agora era silêncio confortável. Havia barulho de panela, de riso, de televisão ligada ao fundo, mas, principalmente, havia presença. Um dia, Maria encontrou uma caixa pequena no criado mudo de Otávio. Dentro havia um broche antigo, dourado, com uma pérola ao centro, e um bilhete escrito à mão. Não é presente, é devolução. Por tudo que o mundo te tirou, que isso te lembre que alguém te viu inteira. Ela não soube o que dizer, apenas fechou os olhos e chorou pela primeira vez sem medo de ser vista. Do lado de fora, a vida seguia seu rumo. Mas naquela casa de janelas amplas e mágoas antigas, um homem que só sabia mandar, aprendeu a escutar. E uma mulher que passou a vida servindo, finalmente foi acolhida. Quantas vezes você já foi tratado como invisível, mesmo carregando o mundo nas costas? Quantas vezes você precisou salvar alguém em silêncio, sem receber nenhum obrigado? Maria não pediu respeito, ela conquistou, com firmeza, paciência e um coração que nunca deixou de sentir. Otávio só entendeu isso quando quase perdeu tudo. Porque às vezes a vida espera que a gente caia, para mostrar quem realmente está disposto a segurar a nossa mão. Agora me diz, você já passou por isso? Já cuidou, já protegeu, já insistiu, sem ninguém reconhecer? Ou foi você quem demorou para enxergar o valor de quem estava sempre ali? Me conta nos comentários. Às vezes, a sua história pode tocar alguém que ainda vive calado. E se isso te lembrou alguém que te protege em silêncio, compartilha. Porque tem gente que só precisa ser vista para começar a florescer. O som do salto alto dela ecoava no mármore polido da mansão. Não era elegância, era obrigação. Era a pressa de quem já sabia que ia ser maltratada antes mesmo de chegar ao quarto andar. No alto daquela casa imensa, o jovem Caio, de 23 anos, gritava ao telefone com alguém da empresa do pai. Ele vestia um blazer de grife por cima da camiseta de academia, ainda com suor seco na gola, como quem não tinha tempo nem para tomar banho. Mas exigia que o lençol estivesse impecável. Uma mistura de arrogância com cansaço do privilégio. Tudo nele era exagerado. A raiva, a impaciência, o desrespeito. A mulher que subia as escadas com o balde e a vassoura estava ali há poucos meses. Era calada, séria. Nunca pedia nada. Dizia bom dia com os olhos, mas não com a boca. Chamava-se Jandira. Tinha mãos manchadas de produto de limpeza e rugas fundas ao redor da boca, marcas de quem não teve o luxo de envelhecer descansando. Havia algo nela que incomodava Caio, embora ele não soubesse dizer o quê. Naquele dia, Caio estava mais impaciente que o normal. O pai havia cortado o acesso ao cartão Black por conta de uma briga recente. E agora, além de ouvir desaforos de um executivo da holding, ainda precisava desviar de funcionária incompetente no corredor, como ele mesmo disse. "Sai da frente, porra!" gritou no momento em que ela passou com o rodo perto do tapete. Jandira não respondeu. Apenas recuou 2 passos, abaixando a cabeça. Mas Caio, tomado de raiva, avançou. Com um impulso cego, chutou o balde da faxineira, que caiu com água e sabão sobre o carpete. Ela ainda tentou se curvar para limpar, mas ele esbarrou nela com o joelho, forte o bastante para desequilibrá-la. "Inútil, olha o que fez!" vociferou e saiu pisando duro sem esperar resposta. A empregada ficou no chão por alguns segundos. Não caiu de fato, mas ficou ali, em silêncio, com as mãos apoiadas no mármore frio, os olhos úmidos, mas sem lágrimas. O motorista da casa, que viu tudo da porta da garagem, se aproximou com discrição. Ajudou Jandira a se levantar. Ela balançou a cabeça, recusando ajuda. Olhou em direção à escada onde Caio já havia sumido. "Isso vai passar", murmurou ela quase num sussurro. "Eu aguentei coisa pior por ele. Eu aguento mais um pouco." Mas ninguém ali entendeu o que ela quis dizer. Ninguém ali imaginava que aquela mulher, vestida de uniforme e invisível aos olhos dos ricos, era mais parte daquela família do que o próprio filho sabia. Na mansão dos Brandão,
Silêncio era uma regra não escrita. Tudo era abafado por paredes espessas, portas duplas e segredos antigos. O bilionário Celso Brandão, aos 69 anos, já não comandava mais reuniões, nem era visto nas capas de revistas. Mas sua presença ainda era sentida em cada canto da casa. E mais ainda, no medo que seus filhos tinham de decepcioná-lo. Caio era o mais novo e o mais rebelde. Criado com tudo do bom e do melhor, ele parecia incapaz de compreender o valor das coisas, muito menos das pessoas. Jandira conhecia aquela casa antes de ele nascer. Já havia visto o jardim ser refeito 5 vezes, a fachada mudar de cor 3. Viu os funcionários irem e virem. Viu os filhos crescendo, afastando-se do pai, se tornando versões cada vez mais opacas do homem que um dia ela conheceu. Naquela noite, depois da cena no corredor, Jandira não desceu para jantar com os demais funcionários. Ficou sentada atrás da lavanderia, num canto onde o som da TV da Copa não chegava. Tinha um caderno antigo no colo. Um caderno de capa azul, já encardido pelo tempo. Lá dentro, guardava recortes de jornal, desenhos infantis e bilhetes que ninguém nunca leu. Pegou um deles, tremendo um pouco. Para a moça da cozinha, te amo até o céu. C era uma letra infantil, um papel amassado de lancheira. Ela sorriu com os olhos marejados, como se aquele pedaço de papel fosse mais valioso do que qualquer anel de brilhantes. Enquanto isso, Caio desabafava com a irmã mais velha por mensagem. Dizia que não aguentava mais o pai, que estava sufocado, que ninguém ali o respeitava, que sentia que estava sendo testado o tempo todo. Você não é testado, Caio. Você é protegido, respondeu a irmã de forma seca. Caio jogou o celular no sofá com raiva, desceu até o jardim, fumou escondido atrás da garagem. E foi aí que viu a faxineira passando em silêncio, com uma toalha velha no ombro, indo em direção ao quartinho dos fundos. Por um momento ele quis pedir desculpa. Algo no jeito dela mexeu com ele, mas logo descartou a ideia. Na cabeça dele, ela era só mais uma funcionária. E funcionários não choram, não têm passado, nem história, são peças. Mal sabia ele que aquela peça conhecia mais sobre a história dos Brandão do que qualquer parente de sangue. E mais, Jandira sabia de coisas que, se reveladas, seriam capazes de desmontar toda aquela estrutura de poder construída com dinheiro, silêncio e conveniências. Mas ela não queria vingança. Pelo menos não ainda. Ela queria que ele a enxergasse. Só isso. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio mais pesado que o normal. O céu estava encoberto e as janelas da mansão refletiam apenas o cinza do dia. No café da manhã, Celso Brandão sentou-se à cabeceira da mesa com seu jornal dobrado. Ele não lia, só fingia. O olhar ia para o nada, como se esperasse que alguém dissesse o que fazer com o próprio passado. Caio entrou sem camisa, ainda sonolento, e serviu suco como se nada tivesse acontecido. "Dormiu bem?" perguntou o pai, sem levantar os olhos. "Na medida do possível", respondeu o filho, se jogando na cadeira. Celso percebeu um tom atravessado na voz do filho, mas escolheu ignorar. Estava cansado demais para mais uma briga. Tinha outras preocupações, entre elas o sumiço recorrente da faxineira, que agora andava mais calada do que o normal. Jandira, por sua vez, limpava a sala de troféus, um lugar onde fotos emolduradas, medalhas esportivas e condecorações empresariais se empilhavam como memórias frias. Parou diante de uma foto de Caio aos 4 anos, no colo do pai, ambos sorrindo. Celso ainda tinha cabelo escuro na época. Caio vestia uma fantasia de astronauta. Ela tocou a moldura com cuidado. "Eu que tirei essa foto", murmurou baixinho. Um vulto apareceu na porta. Era o jardineiro, seu Valdemar, que trabalhava na mansão há mais de 20 anos. Ele carregava uma caixa de ferramentas, mas parou ao vê-la ali emocionada. "Ainda mexe com você, né?" disse ele, baixando a voz. Ela assentiu sem olhar para ele. "Eu vi você crescer junto com esse menino, Jandira."
Até hoje não entendo como você aguenta tanto silêncio. Ela respirou fundo e respondeu: porque esse silêncio é tudo que me deixaram. Valdemar apertou os lábios, segurando o que queria dizer. Havia uma dor nos olhos dela que ele já conhecia. Uma dor que não cicatriza. A de quem foi arrancado de algo que amava. Ou de alguém. No andar de cima, Caio revirava documentos no escritório do pai. Havia rumores de que Celso estava preparando um novo testamento. E Caio queria saber para quem ia parte da fortuna. Tinha medo de perder a posição que sempre acreditou ser sua por direito. Foi então que encontrou uma pasta preta trancada na segunda gaveta. Tentou forçar, mas estava trancada com chave. Bateu a gaveta com raiva. Tudo é segredo nessa casa, até o que é meu, gritou sozinho. Na sala, Celso ouviu o estrondo, mas não se mexeu. Apenas suspirou, como quem convive com a culpa há tempo demais para reagir. Enquanto isso, no fundo da casa, Jandira dobrava panos com mãos trêmulas. Ela sentia que algo estava se aproximando, algo que talvez ela não estivesse pronta para encarar, mas que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. E Caio, ele jamais estaria preparado. No fim da tarde, o bilionário Celso Brandão se trancou no escritório e ficou mais de 1 hora em ligação com um advogado. A conversa era abafada pelas paredes, mas do lado de fora, Caio escutava com o ouvido encostado na porta como um menino desconfiado, não um herdeiro adulto. Quando ouviu a palavra legado, seu coração disparou. Depois, últimas vontades. E então, um nome que o fez recuar 2 passos. Jandira. Caio arregalou os olhos. Por que o nome da faxineira estaria numa conversa com o advogado da família? A raiva subiu como fogo. Correu escada abaixo, os passos ecoando pelos corredores da mansão. Encontrou a governanta na cozinha. Cadê aquela Jandira? Ela já foi. Saiu mais cedo hoje, respondeu a mulher cautelosa. Quem autorizou? Seu pai. Caio apertou os punhos. Voltou correndo para o andar de cima, arrombou a porta do escritório sem bater. O que você está fazendo com o nome daquela mulher, pai? Celso o olhou com calma. Havia um cansaço antigo no rosto dele. Jandira é uma funcionária de confiança, e tudo que diz respeito à minha casa diz respeito a ela também. Isso é piada? Você vai deixar parte da herança para uma faxineira? Não te diz respeito, disse Celso seco. Claro que diz. Você acha que pode passar tudo para ela e deixar seus filhos de lado? Celso levantou-se devagar, os olhos firmes no do filho. Filhos, Caio, são os que ficam, os que amam mesmo quando a vida despedaça. Caio deu um passo para trás. Aquela frase não parecia ser só uma lição de moral. Havia dor ali, histórias não ditas. O que você quer dizer com isso? Celso não respondeu. Apenas apontou para a porta. Caio saiu batendo-a com força. Naquela noite, Jandira não apareceu. Dormiu fora, num lugar simples, alugado por fora do contrato. Tinha guardado dinheiro o suficiente para manter distância caso precisasse. Dentro da bolsa, levava consigo algo que o bilionário entregara em mãos há dias. Uma carta escrita à mão com a assinatura de Celso, reconhecida em cartório. Perdão por tudo. Um dia ele vai entender. Um dia ele vai lembrar. Jandira relia aquelas palavras repetidas vezes, deitada numa cama estreita de pensão. Na televisão, uma matéria sobre famílias desfeitas passava no fundo. Ela não prestava atenção. Seus olhos estavam fixos no teto. E se ele nunca entender? Murmurou. Enquanto isso, Caio bebia uísque escondido na varanda dos fundos. A mansão parecia um túmulo. O filho mimado do bilionário estava prestes a descobrir que a mulher que ele desprezava com tanto fervor tinha mais direito sobre sua vida do que qualquer herdeiro naquela casa. Mas ainda não era a hora. Ainda faltava um último empurrão do destino. 2 dias se passaram. Jandira não apareceu para trabalhar. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem. A governanta tentou contato, sem sucesso. Celso permaneceu em silêncio. E Caio... Bom, Caio fingia que não se importava.
Mas a ausência da faxineira começava a incomodá-lo mais do que gostaria de admitir. Naquela manhã, ao atravessar o corredor em direção ao escritório do pai, encontrou sobre a mesa uma caixa de papelão semi-aberta. Dentro, papéis antigos, fotos amareladas e um crachá de uma antiga empresa do Grupo Brandão. No canto superior direito, o nome, Jandira Moreira. Caio franziu a testa. Abaixou-se, pegou uma das fotos. Reconheceu seu pai, mais jovem, em uma confraternização. Ao lado dele, sorrindo de forma tímida, estava ela, Jandira. Mas o que chamou a atenção de Caio foi o fato de que ele, ainda bebê, também aparecia na imagem, no colo dela. A mão dele tremeu. Foi até a biblioteca e puxou um álbum de família, guardado numa gaveta que ninguém mexia há anos. Sentou-se no chão e começou a folhear. Página após página, via fotos de aniversários, festas da empresa, momentos com os irmãos. Mas em algumas imagens, lá estava ela novamente. Jandira, sempre perto, sempre olhando para ele. Que diabos! Murmurou. Na última página do álbum, havia um envelope colado com fita adesiva. Estava amarelado e com a letra de Celso na frente. Não abrir antes da hora certa. Caio arrancou o envelope e, sem pensar duas vezes, rasgou. Dentro, um bilhete. Filho, se você está lendo isso, é porque não consegui te contar olhando nos seus olhos. Mas a mulher que você rejeitou, que você chutou, é a pessoa que mais te amou neste mundo. E a que mais sofreu por sua ausência. CB. O chão pareceu sair debaixo dos pés dele. Sua garganta travou. As mãos suadas tremiam enquanto ele lia e relia aquela frase. Jandira, a faxineira. A mulher que ele havia humilhado, ofendido, era sua mãe? Ele se lembrou do olhar dela naquele dia, da maneira como o ajudou a levantar quando era criança após uma queda, dos bolinhos que apareciam na lancheira dele misteriosamente, da forma como ela sempre soube o nome de todos os seus amigos. Mas ninguém nunca disse nada. A raiva tomou conta, do pai, da mentira, da vida inteira construída em cima de silêncio. Correu para o quarto de Celso, mas o encontrou dormindo. O rosto do velho estava pálido, cansado. Pela primeira vez, Caio percebeu o quanto seu pai envelhecera nos últimos meses. Você escondeu isso de mim, sussurrou. Naquele instante, como se algo dentro dele estivesse prestes a ruir, Caio olhou para cima e sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que chorava em muito tempo. Aliás, comenta aqui de onde você está assistindo essa história. Se puder, se inscreve no canal, curte e compartilha. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Andava em círculos pelo quarto, abrindo gavetas, tentando juntar cacos de um passado que nunca soube que existia. Quanto mais procurava, mais percebia o vazio. Uma vida inteira cercado de luxo e nenhuma verdade. Perto das 3 da manhã, sentou-se à beira da cama. Estava com o bilhete do pai nas mãos. Já o tinha relido tantas vezes que começava a decorar cada linha, mas o que mais ecoava era aquela frase. A mulher que você rejeitou, que você chutou, é a que mais te amou neste mundo. Ele passou as mãos no rosto, sentia vergonha, nojo de si mesmo. Por um instante, quis acreditar que era tudo um engano, que talvez a palavra mãe tivesse sido usada em sentido figurado, como metáfora de carinho. Mas no fundo, ele sabia. As lembranças estavam ali, vivas. A forma como Jandira sempre soube o que ele gostava no café da manhã, mesmo quando os funcionários mudavam. O modo como ela o protegia, mesmo sendo só a faxineira. O olhar que ela lançava quando ele estava doente. Ela sempre esteve lá. No dia seguinte, Caio acordou antes do sol. Desceu as escadas e foi até o escritório do pai. Encontrou Celso sentado na poltrona, olhando para o jardim com uma xícara de chá nas mãos. A gente precisa conversar, disse Caio com a voz firme. Celso nem virou o rosto. Achei que fosse demorar mais, murmurou. Então é verdade. O pai suspirou.
O que você quer que eu diga? Que fui covarde? Que me rendi à pressão da família? Que mandei embora a única mulher que me amou de verdade e que carregava meu filho no ventre? Caio sentiu um nó no estômago. Por que você nunca contou? Porque você cresceu achando que era melhor não saber. E no fundo eu aceitei isso. Porque era mais fácil do que encarar sua raiva. Celso agora o olhava nos olhos. E também porque ela me pediu. Ela pediu. Ela quis te proteger. Achou que crescendo longe dela, você teria chances que ela nunca teve. Que você nunca olharia para ela como inferior. Irônico, não? Caio sentou-se no sofá, atordoado. Eu bati nela, pai. Eu chutei a própria mãe. Eu sei. Ela me contou. Caio fechou os olhos. O silêncio entre eles era feito de cacos, de dor contida, de anos de silêncio. Onde ela está? Celso hesitou. Eu dei a ela a escolha de te contar. Ela foi embora para pensar. Se quiser vê-la, vai ter que ir atrás. Caio assentiu em silêncio, mas a expressão no rosto não era mais a de um menino mimado. Era de um homem diante da própria vergonha. E ele sabia que dali em diante ou mudava ou se perderia de vez. 2 dias depois, Caio se viu diante de um portão simples, numa rua de bairro antigo da cidade. Não havia seguranças, nem câmeras, nem jardins simétricos. Era só uma casa modesta, com tinta descascada e cheiro de café sendo passado. Ele bateu palmas, nervoso, sem saber se devia mesmo estar ali. A porta se abriu devagar. Era ela. Jandira usava um vestido florido, o cabelo preso de forma simples. Não havia maquiagem nem uniforme, só ela, inteira, pela primeira vez diante dele. Caio congelou. Oi, murmurou com a voz embargada. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele como se já soubesse que aquele momento chegaria. Eu sei de tudo, continuou. Meu pai, ele me contou, ou parte. Eu encontrei o bilhete, as fotos, o álbum. O silêncio dela parecia mais poderoso que qualquer palavra. Eu vim aqui para pedir desculpa pelo que eu fiz, pelo que eu fui, por ter te machucado. Eu juro, se eu soubesse, mas você não sabia, disse ela enfim com voz baixa. E mesmo sem saber, doeu do mesmo jeito. Caio engoliu seco. Eu fui criado como se você não existisse, como se você fosse ninguém. Mas agora tudo faz sentido. Eu não sei como não vi antes. Porque não era para você ver, não naquela época. E por quê? Perguntou ele com os olhos vermelhos. Por que deixou que me afastassem de você? Ela respirou fundo. Porque eu achei que te amando de longe, eu te protegeria mais do que enfrentando o sistema. Porque me prometeram que você teria uma vida boa, sem o peso do meu nome, da minha origem, da vergonha que a família dele dizia que eu carregava. Você é a única coisa verdadeira que eu tenho, disse Caio num sussurro. Jandira então se aproximou, tocou o rosto dele com a palma da mão. Pela primeira vez, como mãe, de verdade, sem esconderijo. Você era um bebê quando colocaram você nos braços da governanta. Disseram que era melhor assim. Eu fiquei na casa como faxineira, só para te ver crescer, de longe, te proteger com o olhar. E cada aniversário seu, cada dor de barriga, cada febre, eu estava ali. Caio chorava, em silêncio. Eu chutei você, disse ele caindo de joelhos. A minha mãe. Jandira também se emocionava, mas se manteve de pé. Você me chutou como o mundo me chutou a vida inteira. Mas eu nunca deixei de te amar. Porque mãe não desama, nem quando sangra. Caio apoiou a cabeça nas pernas dela como uma criança, e ela passou a mão nos cabelos dele. Ali, naquela calçada, entre o barulho de carros e o cheiro de comida simples, mãe e filho se reencontraram pela primeira vez. Não como patrão e empregada, mas como 2 almas partidas tentando enfim se reconhecer. Depois daquele dia, Caio nunca mais voltou a ser o mesmo. Passou a frequentar a casa simples de Jandira todas as semanas. Às vezes, levava pão, frutas, café. Outras, apenas o silêncio que precisava ser partilhado. Nenhum dos dois sabia muito bem como reconstruir algo que nunca existiu do jeito certo. Mas havia ali, entre eles, um respeito novo.
Um recomeço tímido. Jandira continuava comedida. Evitava falar do passado, como quem sabe que certas feridas não cicatrizam com conversa. Ela apenas olhava para ele com um misto de dor e orgulho. Como quem diz, eu sei quem você foi, mas estou disposta a ver quem você pode ser. Caio, pela primeira vez, começou a olhar além de si mesmo. Passou a conversar com os funcionários da mansão pelo nome, a perguntar como estavam suas famílias, a ouvir sem interromper. Eram pequenas mudanças, quase invisíveis, mas reais. Numa tarde chuvosa, Celso Brandão apareceu na casa de Jandira. Estava mais curvado, mais lento. Trazia nas mãos um envelope e um guarda-chuva fechado, ainda pingando. "Posso?" perguntou, já sabendo a resposta. Jandira o deixou entrar. Caio estava sentado no sofá, lendo um livro qualquer. O ambiente ficou denso, mas não hostil. Celso estendeu o envelope ao filho. "Aqui está o Novo Testamento. Já está assinado, registrado. Metade do patrimônio será transferido à sua mãe." Caio olhou para o envelope, mas não o pegou. "Eu não vim aqui por dinheiro, pai." "Eu sei", respondeu Celso, "mas é o mínimo." Jandira permaneceu calada. O velho empresário sentou-se numa cadeira de madeira com dificuldade. Olhou para a mulher que um dia amou e que deixara ser tratada como invisível por tanto tempo. "Me perdoa", disse ele com os olhos marejados, "por tudo, por ter deixado você viver como sombra enquanto eu fingia luz." Ela não respondeu. Mas seus olhos disseram mais do que palavras permitiriam. Caio observava aquilo como quem assiste a um filme da própria vida sendo reeditado diante dos próprios olhos. Algumas semanas depois, Jandira apareceu na mansão. Pela primeira vez, sem uniforme. Usava uma roupa simples, porém bonita. O cabelo solto. Era uma visita, não mais uma funcionária. Os empregados se entreolharam. Uns sorriam, outros não sabiam como reagir. Mas ninguém ousou dizer nada. Porque naquele dia, ela atravessou os corredores como dona da própria história. Na biblioteca, Caio aguardava com um buquê de flores pequenas. "Feliz aniversário atrasado, mãe", disse ele, estendendo as flores com mãos trêmulas. Ela sorriu. Era a primeira vez que ouvia aquela palavra sair da boca dele. Mãe. Aquela palavra que lhe fora negada por mais de 20 anos. Agora soava como música. E pela primeira vez, ela se permitiu acreditar que ainda havia tempo. A história de Caio e Jandira não virou manchete de jornal, nem saiu em coluna social. Mas dentro daquela casa onde o silêncio reinou por tantos anos, algo mudou para sempre. O jovem arrogante que humilhou a própria mãe sem saber, agora a chamava pelo nome que ela sempre mereceu ouvir. Mãe, não com facilidade, nem com perfeição, mas com sinceridade. E isso era tudo o que ela precisava. Celso Brandão, por sua vez, passou os últimos meses de vida mais quieto do que nunca. Ao lado de Jandira, assistia ao próprio passado sem filtros. Não buscava redenção pública, apenas desejava ir embora deste mundo com menos peso nas costas. Quando partiu, meses depois, deixou para trás mais do que herança. Deixou um acerto silencioso com a própria consciência. Jandira optou por não viver na mansão. Preferiu seguir em sua casa simples, com seu cheiro de café fresco e suas plantinhas na varanda. Mas agora, com visitas regulares de um filho que aprendeu, tardiamente, a olhar nos olhos. Caio passou a apoiar instituições que acolhem mães solo, especialmente mulheres que, como Jandira, foram apagadas da própria maternidade por interesses maiores que o amor. Nunca falou publicamente sobre sua história, mas em cada gesto tentava reescrever o que não podia ser desfeito. Ele sabia que nunca apagaria o momento em que a chutou. Mas também sabia que toda história tem dois começos. O que a vida escreve por você e o que você escolhe reescrever com o que aprendeu. E naquele jardim silencioso, onde antes Caio gritava com empregados, agora ele caminhava ao lado da mãe, ajudando-a a colher flores que antes passava por cima. Às vezes a vida não te dá uma segunda chance, mas quando dá,
É covardia desperdiçar. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, me diz aqui nos comentários. Você acha que toda mãe merece perdão? E você? Perdoaria alguém que escondeu uma verdade como essa por toda uma vida? Se puder, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para receber mais histórias reais, humanas e profundas como essa. Obrigado por ficar até aqui.